Olá, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui do canal Somos Espirituais. Meu nome é Ivandra Peixoto e eu faço os vídeos deste canal para levar para vocês um pouco sobre a espiritualidade colocada em prática, como colocar essa espiritualidade na prática, no dia a dia, através das terapias holísticas, através do conhecimento bíblico, através do desenvolvimento pessoal e mental a partir desta espiritualidade. E no que a gente pode, através desse conhecimento, aprender para ser mais e melhores naquilo que a gente deseja ter, fazer, acontecer, viver no nosso dia a dia, mudar, ressignificar, curar também. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das saídas, né, para uma ansiedade excessiva. Quando a gente fala, ou quando a gente ouve falar que Deus cuida das nossas necessidades, é porque está escrito que Deus cuida das nossas necessidades, a gente aprendeu isso de alguma forma, e talvez a gente não coloque isso em prática no nosso dia a dia, e é isso que a gente tem que aprender, ou a lembrar, ou a praticar. As terapias holísticas, elas nos ajudam também nisso, neste desenvolvimento, nem que seja de fazer a gente lembrar de tomar esta atitude, ou que estamos numa iniciativa de melhorar as nossas aflições, as nossas angústias, que fazem com que esta ansiedade saia para fora de uma forma excessiva, de uma forma que a gente não consegue muitas vezes dar conta dela, né? Então, uma vez que a gente experimenta a cura através deste aprendizado, é como se nós não pudéssemos voltar atrás com isso, porque em alguns vídeos aqui do canal eu já falei sobre a gente aprender a andar de bicicleta. Por mais que a gente fique muito tempo sem andar de bicicleta, dificilmente a gente desaprende aquela prática. No momento que a gente pega uma outra bicicleta, a gente consegue relembrar que a gente já sabe como fazer. Então, no momento que a gente aprende, uma vez que a gente experimenta esta cura através da espiritualidade colocada em prática, que é através da palavra e do entendimento, nós não conseguimos, de uma certa forma, experimentar por duas vezes aquela angústia excessiva. Talvez a gente experimente a ansiedade, porque a ansiedade faz parte, de uma certa forma, da nossa vida, como uma emoção, como um sentimento, como qualquer outro. O que a gente deve é aprender a perceber isso, entender, ressignificar, se for a situação, né? Para que a gente não deixe que ela tome conta, muitas vezes silenciosamente, da nossa vida. Em algum momento ela esteja ali em excesso, onde a gente já tenha que tomar outras atitudes de outras formas. E mesmo em excesso, quando a gente já tem, né, que entrar com medicações, com tratamento mais químico, né, com idas mais vezes a um psicólogo ou um psiquiatra, enfim, em algum momento você também vai ter que entrar com essa terapia, uma terapia ocupacional, uma terapia holística, uma terapia psicanalítica, de alguma forma, para que tu ganhe algum entendimento. Dentro das terapias holísticas, entra um pouco deste entendimento para que tu entenda, através, muitas vezes, que eu coloco aqui, da espiritualidade, esses aprendizados que fazem com que tu te lembre, momento que você está dentro de um processo de cura, você lembre de alguns sinais, de alguns toques, de algumas práticas, para que essa sensação está em excesso, diminua em algum momento, caso necessário, e muitas vezes você consegue curar também. Existem casos de pessoas que passam a dizer algo do tipo assim, eu nem lembro porque eu tinha esta sensação, eu não lembro do porquê que eu necessitava disso, não como uma falta de memória, mas sim como do porquê aquilo era necessário naquele momento, aquela aflição, aquela angústia, aquela dor e tudo mais. Ou seja, eles ressignificaram e também eles entenderam na palavra, né, a palavra escrita, a palavra bíblica, a promessa de Deus para nós também, que você não experimenta uma segunda vez essa dor da angústia quando você entende
a palavra. Porque a gente reconhece como aprender a andar, como aprendeu a andar de bicicleta e não esquece. Então a gente reconhece o poder de Deus sobre nós e a cura dessas dores e dos pecados que vem através disso, que vem através do Espírito. Quando o nosso espiritual, o nosso físico, nosso psíquico andam, de uma certa forma, em harmonia. E é quando a gente acrescenta esta vida, esse aprendizado espiritual dentro de tudo isso, dentro do nosso físico, do nosso químico, do nosso pessoal, nosso emocional, da nossa vida em si, colocando em prática isso. E a nossa vida passa a ter mais leveza, a nossa mente começa a ficar mais feliz. É como se a gente passasse, de uma certa forma, a dominar os nossos pensamentos e as nossas emoções. E muitas vezes guiando esses pensamentos e essas emoções exatamente para aquilo que a gente deseja sentir naquele momento. Então eu quero ler uma escrita aqui para vocês, que tem 2 passagens bíblicas que falam sobre a saída desta ansiedade excessiva, desta angústia, deste medo, destes anseios, certo? Então, por exemplo, em Gênesis, né, quando Deus relata sobre a criação dos primeiros seres humanos, onde eles eram felizes e tudo mais, que não havia neles angústia, tristeza, egoísmo, orgulho, eles eram puros de caráter. Com o aprendizado, né, de uma certa forma, e na verdade o conhecimento do bem e do mal, pelo que eles fizeram, né, ao comer a fruta da árvore do jardim do Éden, eles não podiam, na verdade, comer a fruta do conhecimento do bem e do mal, porque eles saberiam de coisas que não eram necessários para eles. Depois que eles comeram, eles tiveram que aprender sobre as maldades, as malezas e todas essas doenças, angústias e tudo mais, como conviver com elas e como se apegar de novo em Deus para poder curá-las. Mas quando eles viviam lá, eles não tinham isso, era desconhecido para eles. Então, com o conhecimento do bem e do mal, eles desobedeceram comendo este fruto proibido, não morreram imediatamente, mas eles entraram entrou, desculpa, na natureza deles, o saber sobre a morte, sobre a angústia e sobre essas dores que eram para eles desconhecidas, não existiam lá, naquele lugar. Então, é como se eles tivessem descoberto esta angústia existencial, passou a fazer parte da vida dos seres humanos a existência da angústia. E a partir de lá eles tiveram que aprender a lidar com isso. E até hoje nós temos que lidar com isso, e cada vez mais as doenças psíquicas, mentais e emocionais estão mais vivas na nossa vida, praticamente como foi lá, que eles não sabiam o que fazer sobre aquilo. Foram aprendendo no decorrer dos anos e dos séculos, conforme as coisas iam se apresentando. E hoje, né, no mundo de hoje, é como se a gente desconhecesse isso, não soubesse, mas no sentido de não saber lidar com isso exatamente como era lá, como se fosse desconhecido. E é, de uma certa forma, desconhecido, apesar de tanta informação que nós temos hoje em dia, é desconhecido porque quando a gente enfrenta isso, na nossa família, em algum ambiente, por mais que a gente saiba qualquer coisa a respeito, na hora que se apresenta, não tem, é como um bebê recém-nascido, não vem com uma cartilha, não vem com um manual, não vem. Então, qualquer coisa que você saiba a respeito vai ajudar. Então, primeiro um tratamento médico, psíquico e psicológico, né, psiquiatra, psicólogo, um analista, enfim, e também um tratamento terapêutico, e também um tratamento terapêutico holístico que vai fazer com que você busque, de uma certa forma, ajuda rápida para aquele momento.
como se fosse um remédio. Ou enquanto aquele remédio faz efeito, você tem uma ajuda rápida a partir deste aprendizado e dessas práticas. Além de eles serem um calmante, a ajuda necessária, o ombro amigo, aquilo que você necessitava naquele momento. Então, de alguma forma, você vai acabar parando em algum tratamento assim, porque ele que vai te levar lá no necessário. Porque não adianta você, por exemplo, tomar remédios para uma necessidade, que seja aqui da angústia, né? E da ansiedade que nós estamos falando, e você não ter algumas atitudes. Não adianta você ter fé, por exemplo, rezar, pedir para Deus a cura, sem entrar em ação. Não existe fé sem ação. Então, nenhum movimento que você não faça terapeuticamente para sair desta sensação horrível de angústia e de ansiedade vão fazer com que você melhore. E como você vai aprender isso? Só através das terapias que vão te ensinar a olhar para esta simplicidade e perceber que, por exemplo, organizar as suas coisas, organizar a sua vida, os seus livros, o seu guarda-roupa, os seus calçados, as suas coisas, também é um auxílio terapêutico para um momento que você precisa ocupar, por exemplo, a sua mente para sair daquele anseio. Fazer você entender os horários mais críticos que você tem e que você precisa estar fazendo algo ou terapêutico, ou manual, ou, como eu disse aqui, ocupacional, para que você também melhore. Você precisa de uma ação, você precisa além dos remédios que você toma. Continuando a leitura aqui, depois que entrou esta angústia, né, existencial que faz parte e que atinge as pessoas em todas as eras, classes sociais, econômicas e tudo mais, não que isso tenha sido um castigo de Deus, mas uma consequência errada daquela escolha. Então sempre, gente, sempre, não interessa o que for sendo boa ou má, as nossas escolhas vão ter consequência, certo? Cada escolha que a gente fizer, talvez não, a gente vai estar renunciando a algo e escolhendo algo. Como dizem também, o fato de você não escolher algo, alguma coisa, alguma mudança, também já é uma escolha. Então a gente escolhe coisas o tempo todo. Neste momento a gente está escolhendo algo. Neste momento você pode estar escolhendo ver esse vídeo até ao final e aprender algo para colocar em prática na tua vida ou na vida de alguém que você ama, percebendo como que você pode ter uma atitude no momento de angústia, de ansiedade, de depressão, de medo, certo? Então, cada escolha é uma atitude que a gente tomou. Naquele momento, eles tomaram essa atitude que foi errada, de uma certa forma, que foi um pecado, porque pecar é errar o alvo. Pecar não é sou um pecador e agora, meu Deus, certo? Pecar é a gente errar algo que a gente tentou fazer e não conseguiu de primeira, ou enfim, a gente vai lá e tenta de novo e tenta de uma outra forma, porque às vezes aquele erro é para nos mostrar que aquele ali não é o caminho. Porque se nós estivéssemos nos sentindo muito bem, obrigada, por aquele caminho que a gente tomou, nós entenderíamos no nosso coração e na nossa mente que aquele foi o caminho certo. E aí tá tudo certo, a gente não teria vontade de modificar, certo? Então a gente entende exatamente o que aconteceu sobre aquela escolha que nós tomamos. Então quando a gente não sei se isso é certo ou errado, tu sabe se foi certo ou errado ou não aquela escolha que tu tomou, porque tu sente. Às vezes você está se mentindo porque você quer ficar naquilo que está sendo um ganho para você naquele momento. Porque às vezes até as nossas perdas são alguns ganhos que a gente tem. Que a gente vai significando aquilo para nossa vida de alguma forma e a gente vai tendo atitudes para com aquilo. E nem sempre essas atitudes são conscientes. Muitas vezes elas são inconscientes. E aí até a gente se dá por conta que essa inconsciência nos levou às vezes a uma atitude totalmente errada, de uma certa forma, e a gente se dá por conta depois, a gente tem que tomar um novo caminho, para um novo rumo e para uma nova solução para aquilo que a gente errou,
E aí facilita a ansiedade dela se organizar na nossa vida. Por quê? Porque o Senhor, ele não queria que experimentassem o mal, a angústia ou a morte. Por isso que ele não queria que soubessem da existência, de uma certa forma, do bem e do mal. Por este motivo. Mas não que o ser humano não pudesse fazer aquilo. Ele não gostaria que experimentassem, porque para ele era reconhecido aquela dor e aquela angústia. Ele não queria que os seus filhos, que a sua criação, experimentassem aquilo. E hoje a gente experimentou e a gente aprendeu a lidar com isso. Como a gente melhorar isso e se curar através dos ensinamentos bíblicos, nas práticas terapêuticas e tudo mais. Por quê? Seguindo a leitura aqui, olha só. Esta angústia, que é espiritual, muitas vezes, é fruto de um afastamento de Deus. Então, nessa experimentação que a gente teve, nesse entendimento que a gente teve, e a gente ainda escolhe estar afastado de Deus, mais angústia e mais dor e mais ansiedade, entre outros, a gente vai sentir. Por quê? Porque não adianta só aquele tratamento sem um significado, sem uma ação. Cada vez mais você vai necessitar de algo mais forte e mais forte e mais forte. Talvez hoje um remédio seja o suficiente para você se acalmar ou ficar melhor naquele momento. Mas se você não fizer nada com isso, não melhorar, não procurar uma nova atitude, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, uma passagem de novo pelo seu médico, você já não esteja tomando mais 1 ou 2 remédios, e sim 3 ou 4, ou um aumento daquela dosagem. Interessante dos remédios é que eles façam um tratamento inicial e que você venha reduzindo aquela dose, caminhando para a cura. Obviamente que existem coisas que a gente depende daquele remédio, porque a gente já fez cacas no nosso físico que necessitam daquilo, muitas vezes, como eu digo, eternamente, até a nossa morte física, né? E não é desses casos que eu estou falando de outros casos de doenças que vêm a partir desse emocional. Para que a gente sim comece, sei lá, com 3, 4, 5 remédios e venha reduzir, por exemplo, para 1, olha que bem que a gente vai estar fazendo. Olha que bem que é a gente estar assumindo o poder de Deus sobre nós, a cura de Deus sobre nós. Olha o quanto a gente modificou, inclusive fisicamente, mentalmente, espiritualmente, buscando a cura daquela dor. E essa é a necessidade que a gente tem, para que a gente não fique reféns de algo que é benéfico em algum momento para nossa vida, mas que não nos faz bem no geral. Ele apenas nos alivia momentaneamente, mas ele não nos cura. Porque se ele nos curasse de verdade, 2, 3, 4 ou 5, uma cartela, seriam necessários para curar tal coisa, como para alguns casos são. Mas quando a nossa fé entra em ação, entendimento, o entendimento que Deus cuida das nossas necessidades, aí sim as coisas passam a funcionar de outra forma. Então, uma saída para esta ansiedade excessiva seria primeiro você ganhar este entendimento que isso existe desde os primórdios, vamos supor assim, e que a gente está, e que você precisa tomar atitudes significativas diário, até que aquilo se torne um hábito, de repente, na tua vida, né? Como se você está buscando um novo hobby ou algo que lhe faça bem, por exemplo, caminhar todo dia ou coisas do tipo, que você perceba o benefício daquilo para aquela dor que tu está sentindo e passe a esta prática, que também é terapêutica, né? Fazer parte da tua vida, como um insumo de algo bom e benéfico para ti, certo? Então, você está atacando, entre aspas, quimicamente, se você já está tomando alguma medicação, e você também está atacando espiritualmente, que é uma barreira muito mais forte. Por quê? Porque é como se você fosse se proteger de algo e como se você fosse potencializar também a força daquele remédio que você tomou, daquela química que você tomou para o seu corpo.
Você está potencializando o poder através da tua atitude. Pode procurar no Google, em algum lugar, algumas passagens bíblicas que te ajudam num momento de ansiedade, de dor ou de pensamentos negativos e tudo mais. E meditar naquela palavra. Porque a outra coisa que eu tenho para dizer aqui para vocês, para nós finalizarmos esse vídeo, que a palavra tem poder. Não adianta você ficar lá perdido entre pensamentos que já estão sobrecarregados, mexidos, enlouquecidos, perdidos lá na tua cabeça, que você nem sabe o porquê está tendo aquela ansiedade, ficar só se perguntando por quê, como assim, o que eu faço, em pensamento. Você precisa expressar, você precisa escrever, ler em voz alta. Isso já é uma atitude, e é uma atitude muito significativa, porque a nossa palavra tem poder. Jesus curava através da palavra falada. Isso é extremamente necessário para que tu coloque força, intenção. Como eu disse, você potencializa aquilo que estava na sua mente consciente, mas que o seu inconsciente fica ali te bloqueando e te enlouquecendo, e às vezes você nem sabe o porquê. Então é como se você fizesse pro seu inconsciente e ele entendesse, ficasse quietinho, pianinho, e aí você entra com o poder da palavra e esse inconsciente vai se limpando. Ali naquele momento já começa uma atitude muito significativa para baixar esta sensação de ansiedade excessiva. Que quando você lê ou medita em algum conteúdo dela, crendo que ela é verdade, esta energia criadora que trouxe a existência dos mundos, né, está na palavra de Deus, e essa palavra comunica poder, gera vida, gera cura. Cada ordenança é uma promessa, e você pode aceitar isso voluntariamente. A sua alma recebe esta palavra ativa como um insumo de cura, como se fosse um remédio potencializado, e ela vem trazendo para ti de novo esse reconhecimento, esse entendimento desta vida infinita que habita em ti e que por algum momento você deixou de lado se incapacitando, criando medos, criando anseios e entre outras coisas que vêm através do nosso inconsciente perdido. E aí a gente transforma a nossa natureza e cria de novo a nossa alma à imagem de Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então a gente cria essa atitude nova, leva para nossa alma, potencializa tudo isso através da palavra. Então aprenda a falar, aprenda a orar em voz alta, aprenda a bater o pé, bater a mão, fazer barulhos que façam você lembrar que você está tendo sim ali uma nova atitude, que passe a ser diário na sua vida, algo que você já reconhece ou que você está conhecendo agora como benéfico para esse novo momento de mudança ou uma nova escolha aí, e que faça muito sentido na tua vida, naquilo que você está buscando neste momento para ti ou para alguém da tua família, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.